assim como as empresas têm um balanço, uma contabilidade, um país como o Brasil também tem um balanço em que relaciona as suas contas externas, suas transações em moeda estrangeira. Esse balanço é chamado balanço de pagamentos, né? É o mesmo sistema da contabilidade de uma empresa, sistema de partidas dobradas, ou seja, para cada crédito corresponde um débito e assim por diante. No final se fecha o balanço. Pois bem, o item principal do balanço de pagamentos chama-se transações correntes. Nessas transações correntes a gente tem todo o movimento de comércio, todo o movimento de serviço. E aí na conta de serviço inclui assim transporte, seguro, pagamento de royalties pela compra de tecnologia, turismo, enfim, uma série de tudo que é classificado como serviço. Países como o Brasil, que são ainda dependentes de poupança externa, ou seja, precisam de dinheiro de fora para se financiar, quase sempre tem déficit em transações correntes, ou seja, a quantidade de dinheiro que sai por essas contas é maior do que entra. Então vamos dizer que a gente precisa nas transações correntes algo como 100 bilhões de dólares por ano. Desses 100 bilhões, a nossa balança comercial cobre 50, né? A gente tem um saldo no comércio de 50 e tem um déficit no resto de mais 50. Então fica faltando 50 bilhões. Aí considerando juros que a gente pagou, nossa conta de turismo é deficitária, nossa conta de transporte é deficitária, nossa conta de seguros é deficitária, nossa conta de remessa de lucros é deficitária, e sim, uma série de outras coisas. Juntando tudo isso, no ano passado deu um buraco da ordem de 50 bilhões de dólares. Não chega a ser uma coisa terrível, porque a gente consegue financiar esse déficit com investimento direto, investimento estrangeiro direto. A outra alternativa seria pegar empréstimo para cobrir isso. Quando não tem investimento para financiar o déficit em transações correntes, um país tem que precisar de empréstimo, precisa de empréstimo em moeda estrangeira para cumprir os seus compromissos. Os empréstimos podem ser feitos pelo setor privado, né, ou até pelo governo, pelo Tesouro. No Brasil, o Tesouro Nacional faz empréstimos lá fora. Como? Alguma coisa com aqueles bancos oficiais, né, Banco Mundial, mas é uma parcela muito pequena, ou de agências oficiais de crédito, mas é uma parcela muito pequena. A maior parte da nossa dívida pública externa é em títulos, são títulos que a República lança lá fora. E, na verdade, não é que o Tesouro precise desse dinheiro. A nossa dívida externa pública é razoavelmente pequena, relativamente pequena. Mas, quando o Tesouro lança títulos lá fora, ele define uma taxa de juros para os empréstimos do setor privado em moeda estrangeira. Porque se o Tesouro consegue pegar dinheiro a 2% ao ano, 3% ao ano, a 4% ao ano, uma empresa privada, dependendo do seu rating, né, dependendo da sua classificação de risco, vai pagar um pouco mais do que isso, né, mas não vai muito mais do que isso, porque o Brasil é que vai balizar. Mas especificamente no caso brasileiro, a gente hoje, para os 50 bilhões que a gente tem que financiar, né, a gente cobre isso com certa tranquilidade com a entrada de investimento estrangeiro. O Brasil é o quarto país que mais recebe investimento estrangeiro no mundo, depois dos Estados Unidos, China e Singapura. Então, no ano passado, a gente recebeu aproximadamente 78 bilhões de dólares de investimento estrangeiro direto.
Nessa conta está o reinvestimento, ou seja, o dinheiro que ia sair, mas ele é reinvestido no Brasil. Ele poderia sair, mas ele é reinvestido. Então, nessa transação, o Banco Central considera como um novo investimento, né? Entra nessa conta dos 78 bilhões. Teoricamente, sobraram, né? O que sobrou no balanço de pagamentos foi algo como 20 bilhões. Então, teve sobras de dólares no Brasil no ano passado. Mas por que o dólar, então, subiu e o real se desvalorizou, se teoricamente houve sobras de dólar? Bom, a gente tem que ver que o movimento de entrada e saída de recursos no país e o mercado de câmbio não reflete exatamente o que está no balanço de pagamento. O balanço de pagamento contabiliza os compromissos do país, mas muita exportação, aquele dinheiro não entra de imediato, demora às vezes até um ano para entrar, dependendo de como você vendeu o seu produto. Mesmo a importação também, você comprou um equipamento, isso é contabilizado ali naquele ano, mas você pode pagar isso em 4, 5 anos, né? Não ocorre assim imediato. Então, o fluxo de dólares no país, entrada e saída, não é exatamente igual ao que está espelhado no balanço de pagamentos. O balanço de pagamento dá uma ideia do compromisso. O fluxo cambial diário é que registra o movimento de entrada e saída de dólares no país, ou outras moedas, né? E essa entrada e saída pode ser influenciada, às vezes, por uma operação em bolsa, por uma venda de uma empresa, sabe? Isso, então, no dia a dia, a cotação do câmbio, ela não reflete a situação do balanço de pagamentos, mas reflete operações específicas, algumas importantes. Vamos ter agora, por exemplo, a venda de ações da Petrobras pelo BNDES. Isso vai impactar o câmbio aqui, mas é outro comentário que eu vou fazer. Então, o balanço de pagamentos é interessante a gente acompanhar. A saúde da economia tem que olhar esse indicador, né? Se o país tem reservas para honrar seus compromissos, se esse déficit de balanço de pagamentos é compatível, déficit das transações correntes, se é compatível com o dinheiro que está entrando sob a forma de investimento ou de financiamento. Sob esse ponto de vista, o Brasil está muito bem.